Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. Hoje nós leremos Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8, que nos dizem assim: Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de cordeiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. São 5 perguntas, irmãos, que Miqueias faz e que elas devem ser respondidas. O tema da leitura sugerido para nós hoje diz o seguinte: não podemos confundir religiosidade com espiritualidade. Ok? Pois bem, irmãos, Miqueias não está invalidando o culto do Velho Testamento. Ok? Já temos que ter isso em mente. Miqueias não está tornando nulo o culto do Velho Testamento. A questão toda é que nós veremos isso no decorrer do Velho Testamento. Na medida em que o tempo vai passando, o povo de Israel vão abandonando o verdadeiro culto ao Senhor e entram num modo mecânico, onde eles começam a apresentar sacrifícios por sacrifícios. Não tinha mais nenhuma ideia, nenhum pensamento de adoração e louvor a Deus com o espírito quebrantado, certo? Israel vai chegar num ponto em que Deus vai se ausentar completamente de Israel. Lembra que antes de João Batista, Deus ficou cerca de 400 anos, sem falar nada com o povo de Israel? 400 anos. E durante esses 400 anos, eles continuaram oferecendo sacrifícios, eles continuaram oferecendo holocaustos. Mas as ideias do Novo Testamento, a visão do Novo Testamento, a nova entoada que Deus iria tomar acerca do que é espiritualidade e o que é religiosidade, Deus iria fazer uma cisão, uma completa separação desses dois pontos. Um não depende do outro e um quer sufocar o outro. Religiosidade quer acabar com a espiritualidade. A espiritualidade requer a inexistência da religiosidade. Então, um não combina com o outro, não vivem juntos. Mas como que Miqueias, então, nos chama a atenção aqui? São 5 perguntas que ele faz. 5 perguntas. Porque aqui com Miqueias, os profetas já vão começar a questionar a forma de fazer culto, a ideia de sacrifícios intermináveis. Os profetas já vão começar a questionar isso. E Miqueias é um deles. A primeira pergunta que Miqueias faz é essa: com que me apresentarei diante do Senhor? Como que eu vou me inclinar perante o Altíssimo? Ou seja, que tipo de culto eu posso fazer para Deus? Qual é o verdadeiro culto? De que forma eu posso adorar ao Senhor e demonstrar na minha adoração a sinceridade e o amor que há em minha alma por Ele? Alguém já cantou dizendo que nós o buscamos não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E aqui está a diferença da religiosidade e da espiritualidade.
A religiosidade, ela é interesseira, ela está atrás do que Deus pode fazer, dos favores de Deus. É o povo indo atrás de Jesus porque Jesus multiplicava pão, só por causa disso. Espiritualidade, eu vou buscar o Senhor Jesus por quem Ele é. E aí nós vamos ver a resposta de Pedro. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então aqui já se encontra a diferença. A única forma de adorar a Deus é aquela que Jesus apresentou. É em espírito e em verdade. Não pode haver disfarces, não pode haver fingimento. Um coração de fato convertido, um coração adorador, é um coração que não sabe o que é fingimento na presença de Deus. Não existe folhas de figueira. Eu não preciso esconder-me porque estou nu, porque a minha nudez, ou eu estar vestido espiritualmente diante de Deus, não significa coisa alguma. Porque o que importa para mim é eu estar na presença dele. Eu não preciso me esconder dele. Pois bem, e ainda tem as outras perguntas. A próxima pergunta, o profeta diz o seguinte: eu vou me apresentar diante dele com holocaustos? Com bezerros de 1 ano? Essa ideia de sacrifícios, ela já começa a ser questionada aqui, porque ela não demonstra sinceridade. Ela não demonstra aquilo que a alma, que um coração pode revelar acerca de Deus. A terceira pergunta, irmãos: agradar-se-á o Senhor de milhares de cordeiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Aqui vai fazer um pouco menção daqueles exageros que foram cometidos na Bíblia, por exemplo, por Salomão, quando ele fez aquele monte de holocaustos, aqueles milhares de holocaustos. E o profeta questiona isso. Ele diz o seguinte: o Senhor vai se agradar, Deus vai ficar feliz por causa da quantidade de carne que eu sacrifico diante dele? Por causa da quantidade de animais que eu abato diante dele? Não só isso, mas ainda vai haver tanto cereais para acompanhar essas carnes, que eu vou precisar de mais de 10.000 ribeiros de azeite. Olha que exagero! De tanto cereal que vai ter, olha só que exagero. E isso é que vai agradar o Senhor vai ficar feliz por causa disso? E ele ainda continua, a quarta pergunta: darei o meu primogênito, vejam bem, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? O profeta aqui, irmãos, não está endossando o sacrifício humano, o sacrifício de pessoas que havia no Velho Testamento. Ele apenas está constatando algo que já existia, correto? Algo que acontecia, algo que infelizmente o povo antigo não se afastou dessas práticas. Todo mundo sabe de um dos ditos deuses da antiguidade, chamado de Moloque, ao qual era oferecido sacrifício de pessoas, de crianças. E qual era o pensamento por trás desse sacrifício? Casais sacrificavam crianças a esse dito Deus para que ele desse mais filhos a eles. Olha que loucura! Para que ele desse prosperidade a eles. Que insanidade! Infelizmente, irmãos, por várias vezes, o povo de Israel entrou por esse caminho. Entrou por essa prática. E existiam leis. Levíticos vai falar contra isso. Levíticos capítulo 18. Deuteronômio capítulo 12. Também capítulo 18. Então a Bíblia vai se opor a isso. E no entanto, ainda assim, as pessoas praticaram. As pessoas fizeram tamanha monstruosidade. Mas veja, além de tudo isso, olha o tamanho do egoísmo. E a pergunta que o profeta faz, ela é muito relevante. Ele encerra o seguinte, que essa pergunta
Darei o meu primogênito pelo pecado da minha alma? Ou seja, o meu pecado, a forma de eu pagar o meu pecado é matando o meu filho? Deus vai se agradar desse tipo de coisa? E aí ele encerra a última pergunta, a pergunta de número 5, que ele diz o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele já disse para vocês o que é bom. E o que é que o Senhor pediu de ti? Ou seja, o que Deus pediu de você? O que o Senhor cobrou que você fizesse? Senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente. E andes humildemente com o teu Deus. Veja bem, isso é para o Velho Testamento, irmãos. Isso não é nem para o Novo. Aí alguém poderia dizer o seguinte: ah tá, nós estamos tranquilos então, porque nenhum de nós aqui oferece animais, né? Nenhum de nós aqui oferece cordeiros, oferece bezerros, nenhum de nós aqui oferece filhos em sacrifício. Mas o que então nós estamos oferecendo, achando que nós podemos comprar o favor de Deus? Ao invés de realizarmos o verdadeiro culto, um culto de louvor, de adoração, de gratidão, de reconhecimento da santidade e da soberania de Deus, por muitas das vezes nós vamos encontrar as pessoas em diversas igrejas nossas, em vários lugares, querendo comprar o favor de Deus, achando que porque estão dando uma oferta X, ou porque estão fazendo a campanha X, ou porque estão fazendo isso ou aquilo outro para o Senhor, e apenas práticas religiosas, que é só o que elas são. O máximo que elas podem ser são religiosidades. Apenas isso. Não podem alcançar o favor divino e muito menos podem aplacar os anseios da alma. Não consegue alcançar isso, não consegue preencher a ausência de Deus nas vidas. Por que as pessoas se desviam, irmãos? Por que as pessoas se afastam da igreja do Senhor? Por que as pessoas saem da igreja? Não é porque elas se desviam de Deus, elas se desviam da igreja. Porque aquele que se aproxima de Deus e o conhece como ele é, não se desvia. Mas é possível eu estar no mesmo ambiente em que Deus está e eu não sentir a presença dele? E eu não ficar feliz apenas porque ele está presente? E eu estar preocupado com outras coisas? Amados, nós vimos isso no Velho Testamento em diversas ocasiões. Lá estavam as duas irmãs recebendo Jesus na casa, porém, uma totalmente feliz porque Jesus estava ali e queria ficar aos pés dele e aprender junto com ele. E a outra preocupado com que hora o jantar ia sair, preocupado se tinha louça suja, se tinha algum serviço para fazer, e ainda preocupada porque a outra estava lá ouvindo Jesus ensinar. E aí questiona, e Jesus fala: você está perdendo seu tempo, a sua irmã ficou com a melhor parte. A sua irmã escolheu o que era correto. E ela esperava que Jesus brigasse com a irmã dela. E assim são muitos que estão no nosso meio. Porque eu não participo de campanha X, porque eu não faço determinado sacrifício, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, eu sou menos crente do que eles. Não é assim que eles dizem? Não é assim que eles agem? Para ser crente, tem que estar vestido com a roupa tal. Para ser crente, tem que estar participando do culto X. Para ser crente, tem que frequentar a igreja tal. A outra igreja não pode, não serve. E isso, para Deus, é nada. Não serve para coisa alguma. Porque isso atrapalha a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é agradar a Deus pelo seu viver, por quem você é, pela sua existência. Você louva a Deus quando você cumpre a palavra dele diante dos homens. Você glorifica a Deus quando você cumpre o evangelho de Jesus, a graça, a misericórdia, o amor, a compaixão, o estender a mão independente de quem seja a pessoa. E essa é a verdadeira prática do cristianismo.
um cristianismo que se importa com as vidas, que o que importa para ele são as pessoas e não apenas regras e mais religiosidade. Para servirmos a Deus, nós precisamos voltar para os braços dele, andar com ele e de verdade agradar ao coração dele. Como eu faço para agradar o Senhor? Voltemos à primeira pergunta. Como eu faço para agradar o Senhor? Guardando a sua palavra, andando nos seus preceitos, no seu caminho. E Deus abençoará a sua vida poderosamente. Que este dia seja iluminado para você e sua casa, meu amado. Que esse dia seja iluminado para a sua vida. Em nome de Jesus. Fique em paz.